Olá, galera do YouTube. A gente está aqui mais uma vez para continuar o nosso vídeo sobre o arquivo de banco de dados, né? Seja ele para cadastro de clientes, de vendas, né? Ou utilidades, serviços, né? Produtos. E a gente está aqui com a tela já daquele nosso formulário aberto, né? Quem assistiu a parte um e a 2, essa é a parte 3. Quem está acessando pela primeira vez no YouTube tem que começar a assistir a parte um, né? Para que possa acompanhar aí a aula, o script e assim vai. Bom, a gente vai aqui fazer o que foi pedido, né? Nessa aula 3 a gente vai inserir os botões de ação aqui para facilitar a navegação no formulário, né? E que você possa também, além de ter essa facilidade, não ficar clicando nesses botõezinhos pequenininhos aqui. Estou fechando meu vídeo, como fiz outras vezes, para que vocês possam se concentrar aqui na tela. Tá? Bom, primeira coisa aqui, eu dei um zoom aqui na exibição da tela do Windows, né, para que aumentasse um pouco o tamanho para vocês. Vai ficar um pouco mais difícil para mim encaixar aqui no vídeo, mas vai ficar melhor para vocês visualizarem aí no celular, no smartphone, né? Vai ficar bem mais prático de enxergar, porque fica, como aqui é muito pequena a letra do Access, né? Fica mais complicado. Bom, então, aqui, para que eu possa inserir ou fazer mais vendas, como vocês estão observando, eu tenho que clicar aqui embaixo no botãozinho registro, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, um de dois na parte de baixo, né? E acaba sendo uma coisa, fica chato, né? Porque os botões são muito pequenininhos, os botões padrões do Access. Então, vamos colocar aqui botões maiores para fechar também, para você não ficar clicando no X aqui, ou lá em cima. Então, a gente vai colocar os botões para ficar mais parecido com o aplicativo. Então, a primeira coisa para fazer isso, eu vou aqui no Vendas, aqui em cima, vou dar um clique no Vendas e vou colocar em modo Design. Clique direito, né? Aí eu vou ajustar aqui os tamanhos das barrinhas, né? Dos nomes, os espaços em quadriculado que ocupam muito espaço, né? Eu vou tentar selecionar aqui, ó, com o mouse arrastando tudo. Eu vou arrastar eles mais para o cantinho aqui, ó. Se você quiser diminuir o tamanho dos campos aqui, ó, vendedor também, é só clicar, ó, cidade da venda, você consegue ter mais espaço. Se fosse o caso aqui também, do lado esquerdo, onde tem o nome dos campos, você também poderia diminuir esse retângulo para ficar mais fácil. O que eu vou subir aqui um pouquinho é esse formulário de baixo, o subformulário, né? Vou encostar o mouse aqui nessa linha laranja, ele vira uma cruzinha preta e você consegue encostar ele. Aí eu vou rolar aqui com o mouse e vou tentar também diminuir o tamanho desse subformulário aqui por baixo, ó, pela linha laranja de baixo. Por quê? Porque aqui ele mostra, ele vai abrir no modo folha de dados, né? Então, e não vai importar se ficou algum campo aqui para baixo ou para cima, porque ele não vai ser exibido dessa forma, né? Ele vai ser exibido em forma de tabela. Eu só vou alargar aqui mais um pouco ele, sobre o formulário também, porque ele ficou meio estreito, né? A largura da coluna. E agora a gente vai visualizar aqui para ver como é que ficou, ó, lá no Vendas, lá em cima, salvar e modo formulário. Pronto. Então, já deu uma melhorada. Só que a parte, ó, que é do subformulário, que são as vendas feitas, né? Ainda ficou grande. Eu não consigo visualizar tudo aqui no meu. Apesar de eu ter colocado esse zoom de 125% para vocês, né? Mas eu vou diminuir aqui mais um pouco para que eu consiga visualizar tudo isso. Certo? Eu vou diminuir o tamanho dele aqui, ó. Vou clicar nele de novo. E vou diminuir aqui esse tamanho. Isso.
E agora eu vou ver como é que ficou aqui, ó, salvar e modo formulário. Ó, agora eu já reduzi muito. Vocês podem observar que não cabe mais produtos, né? Se eu tiver que inserir mais produtos, vai ficar muito pequeno. Então, eu vou voltar aqui, ó, vou clicar nele e vou aumentar um pouquinho mais. Isso. E agora eu salvo de novo e vou no modo formulário de novo. Então, isso é uma coisa que vocês já vão colocar no de vocês, ele já vai sair meio grande, né? Então, de acordo com a tela que você vai usar, o monitor que você vai usar esse aplicativo, de 14, de 15, 18, de 21 polegadas, você pode ajustar esse tamanho tranquilamente, né? Eu já ajustei aqui apenas para ficar mais fácil para vocês visualizarem durante a nossa aula gravada aqui, ok? Mas vocês não terem necessidade de mexer nesse tamanho aqui, não, porque numa tela de 18 polegadas ele se encaixa aí perfeitamente. Bom, então eu já tenho duas vendas aqui, né? Vocês observaram, né? Eu tenho aqui embaixo as vendas do Pedro, de Gianópolis, e da Maria, que foi em Porto Alegre, né? Vocês observaram que o carimbo de data ficou certinho, né? Uma venda foi dia 20, a outra venda foi dia 21, né? Tudo fictício, obviamente, e tá tudo bem, tudo funcionando, né? O relatório geral, ele ficou assim, né? Por vendedor, com o nome do produto, preço, quantidade, subtotal. Lembrando que o relatório você também pode mexer depois, a gente vai dar uma mexidinha depois, eu vou mostrar como, mas se não der tempo nessa, eu faço na outra aula. Para não ficar muito, não dá tempo, que eu digo, se ficar longo, né? Muito longo o vídeo. Mas a gente vai continuando aqui. Bom, então como é que a gente vai inserir os botões de ação, né, que a gente chama? Então primeiramente, eu vou dar um clique, eu vou dar um clique direito aqui, eu vou dar um clique direito aqui no modo design, né? E aí vai aparecer para mim lá, ó, está lá em cima, ó, ferramentas de design de formulário, lá na barra de menus, lá em cima. Aí tem design, organizar e formato. Então, nós já conhecemos a guia design, né? Já mexeram para mexer nas propriedades dos campos, né? E tal. Então, a gente vai inserir aqui, ó, mais um botão desse, um controle desse. O botão de ação, ele não é nenhum desses aqui de baixo, então você não precisa ficar clicando na setinha para aparecer ele, né? Então, eu estou passando o mouse aqui para que vocês possam também passar o mouse aí e ver que tem vários tipos de controles, né? Que são os botões para que vocês possam inserir e descobrir, né? Como é que eles funcionam. Então, para quem trabalhou com o Google Data Studio, com o Power BI, tá lembrando aí, né? Alguma coisinha. Bom, então o botão de ação, não precisa nem acionar, clicar aqui embaixo, ele já é o quarto aqui depois do A maiúsculo e do A minúsculo. É um botão que tem 4x dentro. Então você clica, dá um clique nele, vem aqui para a área que está disponível, né, do seu formulário. Eu vou clicar mais ou menos aqui, ele já vai inserir o botão. Então ele já vai inserindo o botão aí, perguntando o que que o botão vai fazer, né? Vocês estão observando aí já. Bom, então, que ação você deseja executar quando o botão for pressionado? Ações diferentes estão disponíveis para cada categoria. Então, todos os outros vão ser esse mesmo processo. Então, só estou explicando mais nesse primeiro. O que a gente vai fazer aqui? O primeiro, vamos colocar mais ou menos na ordem, né? Navegação de registro. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai para o primeiro registro. Se eu quiser voltar lá para o número 1, a primeira venda. Então, vou colocar aqui, ó, avançar. A imagem é essa aqui do botão. Ir para a primeira, avançar. O nome do botão não importa, né? Mas só se você for querer excluir. Mas se você quiser colocar, é ir para o primeiro e concluir. Pronto. Então,
ele já está funcionando. Ó. Se você colocar no modo de formulário, salvar em modo de formulário, e eu vou aqui para o último registro, né, que é o da Maria, agora eu vou clicar nele, ó, ele vai voltar para o primeiro, né? Então, o botão está funcionando. Então, vamos colocar agora os outros botões mais rapidamente. Né? Eu vou para o modo design de novo e vou inserir outros botões. Vou clicar lá em cima de novo no botão, trago para cá, localizo mais ou menos perto do outro botão. Aí agora eu vou colocar, eu coloquei para o primeiro, vou colocar para o próximo. Pronto. Vou colocar ir para o próximo. Concluir. Pronto, então ele está aqui ajeitadinho, ó. Eu posso aumentar o tamanho, eu posso mover ele para o outro lado, né? Quando tiver as quatro cruzinhas, né? Agora eu vou colocar mais um, vamos lá de novo. Clico lá em cima, venho aqui para baixo. Agora eu vou colocar ir para o registro anterior, que é a terceira opção. Escrevo aqui ir para o anterior. Então é muito fácil você adicionar os botões, não tem segredo nenhum. Você pode mover também a posição dele com a setinha do teclado, não precisa ser no mouse, né? Vou inserir mais um, escolher a posição aqui mais ou menos. Ir para o último registro, pode ser? Pode, é bom que você tenha uma navegação mais fácil, né? Do que você ir e clicando não naqueles botõezinhos minúsculos que estão ali embaixo, quando você vai visualizar o registro. E aí você consegue fazer com mais praticidade, ainda mais se você estiver fazendo isso num monitor de 14 polegadas, de 15 polegadas. Vão ficar muito pequenos os botões lá embaixo. Então, tudo que tinha aqui embaixo, ó, eu vou salvar o formulário e visualizar. Eu fiz aqui em cima, os quatro botões, eles tinham aqui embaixo. Ó. O primeiro, o anterior, o próximo e o último, aqui na parte de baixo. Ó. Então, coloquei eles aqui em cima, fica bem mais prático para você mexer quando você está com mais pressa. Aí agora eu vou colocar alguns botões que não tem. Aqui, né, no formulário, que você geralmente fecha clicando no X lá em cima. Né? Então, a gente vai aqui voltar para o modo design e vai colocar outros botões. Então, eu clico aqui no botão, vou colocar mais um botão. Vou colocar agora para localizar o registro, é a última opção. Então, clique em avançar, binóculos, a imagem, né? Então, localizar. Fica bem mais fácil do que você ir aqui no Axis, procurar nos menus aqui o botão localizar. Então, você clica aqui no botãozinho e já localiza pelo nome ou pelo vendedor. Só lembrando que para você localizar, você tem que clicar dentro de algum campo onde você vai fazer pesquisa, né? Senão ele não consegue achar. Aí você clica, por exemplo, no nome do vendedor, do vendedor, né? E manda localizar. Aqui ficou bem simples, né? Mas se for um cadastro de clientes, ele vai ter bastante utilidade. Vou para mais um botão, clico lá em cima, trago para cá. Agora eu vou fazer o quê? Uma operação de registro, por exemplo. Então, eu quero adicionar um novo registro, cadastrar uma venda, isso é importante? Então vou avançar. Eu vou colocar um lápis para ficar como a edição, né? E aqui eu vou escrever uma descrição para ele, para que se você for excluir, alterar o botão depois, você não fique perdido. Então o lápis aqui é para adicionar mais pessoas, mais vendas, né? Mais registros. Próximo. De registro, eu vou colocar um para excluir e um para imprimir. Então, eu vou colocar um de imprimir primeiro, avançar, o botão da impressora, impressão, você pode querer imprimir para mostrar para alguém a venda, né? Para alguma coisa que ficou errada, que você queira mostrar fora do programa, né? Em particular, para um superior. Vou colocar mais um,
Clico lá em cima, venho aqui embaixo, de registro, que seria para salvar o registro, excluir o registro, né? Vou colocar aqui avançar, excluir. Então, se você está fazendo a venda e viu que ficou errado, você vai lá e exclui. Pronto. E agora eu vou colocar uns comandos de aplicativo no final aqui, no caso do formulário, né? Então, eu clico aqui, ó, eu posso mandar fechar o formulário, imprimir formulário, atualizar dados de formulário, né? Ou eu posso já mandar encerrar o aplicativo, já fecha praticamente todo o Access, juntamente com os relatórios que você fez. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser esse de fechar e vou colocar também o de salvar, tá? Eu não coloquei aqui o de registro, salvar registro. Isso. Mas geralmente essas opções do Access, quando você vai incluindo, eles já vão salvando automaticamente. Mas eu vou deixar um botão de salvar. Agora eu vou clicar em mais um botão, inserir. Agora eu vou colocar o de fechar o formulário, por exemplo, né? Então aqui, fechar formulário. Pronto. E aí eu vou colocar mais um aqui também, que seria para fechar tudo. E clico de novo lá embaixo, no aplicativo. Encerrar aplicativo. Aí eu fecho tudo. Fechar o Access. Pronto. Então você fecha aqui o programa todo. E aí você já fecha a tela toda do Access, né? Então eu vou dar um clique direito aqui, salvar e modo formulário. E aí você observou agora que o seu formulário está cheio de botões, né, para que você possa fazer a navegação, você exclui o botão que você quiser ou acrescenta, fica bem mais fácil. E aí tem uma pergunta que o pessoal sempre faz. Mas se eu quiser passar isso para outra pessoa usar, como é que eu vou deixar para ela usar, seja na empresa, na casa, ou uma pessoa que é autônoma, né, que trabalha na rua, que alimenta o formulário só à noite em casa, o que você pode fazer? Você vem aqui na visualização dos objetos, ó, todos os objetos tem uma setinha. Aí você vem e coloca aqui para exibir só as macros. Pronto. Então a pessoa vai chegar em casa, só vai clicar no clique aqui para abrir já o formulário e o relatório. Essa pessoa que vai utilizar aqui, ela não vai ter interesse de ver os outros objetos, né? Nem deve mexer, porque senão ela vai conseguir, pode estragar alguma tabela e vai danificar o relatório ou o formulário. Então, você, muito menos as consultas, né? Não se deve mexer, depois que você teve todo esse trabalho. Então, só o que é importante é o macro. Então, você vem aqui, macro, pronto. Já está feito aí, ó. Fica muito simples. Você, a pessoa se executa macro. Outra coisa é essa tela que tem aqui em cima das, das funções do Axis, né? Dos menus, que tem as propriedades dos menus e tal. Então, a pessoa também não vai mexer muito nisso. E ela pode ficar oculta, dando até mais espaço para que a pessoa veja, né? Então, eu vou dar aqui, por exemplo, dois cliques em dados externos, ou poderia ser em ferramentas de banco de dados. Em qualquer nome do menu que você clicar aqui em cima duas vezes, ele vai fechar e abrir as propriedades do menu. Então, você observa, ó, eu vou mexer, pode ser nesses dados externos, ó. Então, você vê que o espaço de utilidade fica mais amplo e evita também que a pessoa danifique alguma coisa. Mas, professor, eu posso limitar ainda mais, que essa pessoa não tem conhecimento, ela vai querer fazer alguma coisa errada. Pode, você pode vir aqui, ó, lá no menu arquivo, lá embaixo nas opções, vocês estão vendo lá, ó, isso. E aí tem aqui uma, um,
a opção, né, de personalizar a faixa de opções, né? Então, tem aqui do lado, no centro aqui de vocês estão vendo, né, os comandos mais usados, e tem as guias principais aqui do lado direito. Vocês estão visualizando aí, ela tem lá, ó, visualização de impressão, página inicial, criar, dados externos, ferramentas, controles, suplementos e ajuda. Então, eu vou fechar aqui rapidamente e vou conferir com vocês, ó. Estão vendo aqui que a gente está observando aqui, ó, tem a ajuda, tem ferramenta, tem dados externos, tem criar e tem página inicial. A página inicial a gente pode deixar, né? Então, o resto aqui a gente pode fechar todos os outros. Então, eu vou aqui de novo, ó, em opções, no menu arquivo, e vou só desmarcar essa aqui, ó, ferramenta de banco de dados aqui do lado direito, ó, ajuda, código de controle de fontes, suplementos, dados externos e criar. Pronto. Então, eu dou só um OK. E o que aconteceu? Sumiu tudo, né, o que eu tinha para mexer. Vou clicar 2 vezes agora em página inicial, lá no nome, lá em cima, ó. Pronto. Então, fica muito mais fácil da pessoa que vai utilizar, né, para que ela possa não mexer em configurações e evitar algum tipo de estresse também, de clicar no lugar errado, não conseguir fechar a tela. Fica muito mais prático. E aqui você vai fazendo suas vendas. A pessoa que vai usar, vou colocar aqui, por exemplo, a nova venda, ó, vou colocar próximo registro, mais um registro, né? Clico na frente. Então, vou escolher aqui, vou dizer que foi o Carlos, vou dizer que foi de Conceição. Observe que eu deixei um espaço em branco naquela tabelinha lá na criação, né? Para mostrar para vocês que ele ia ficar aqui, ó, o espaço. E o do Carlos também, embaixo, eu deixei um em branco, né? Data da venda, vamos colocar aqui, dia de hoje, total, vai dar o total depois, né? Então, eu vou colocar aqui o produto. Desculpa, que eu cliquei errado. Produto, computador, preço, 5.000, eu vou dizer que vendeu 3, pronto. Aí agora, mesa, vendeu 3 mesas também, pronto. Vamos colocar aqui que ele vendeu igual, né? Porque foi para montar o conjunto. E pronto. Então, aí já está fechado. Lembrando que você pode navegar entre as células, né, os campos da tabela aqui, com a tecla Tab também. Você não precisa ficar clicando com o mouse, né? Então, pronto. Fez a venda, já está aqui. Se você subir para o relatório aqui, ó, em cima, né, e você der um F5 no teclado, ou se você der um clique direito e mandar atualizar também, né, ele vai, ele vai dar uma atualizadinha aí. E aí, o relatório, se você for imprimir, vocês estão observando aqui que ele tem o preço dos produtos, a quantidade e o subtotal. Vocês viram que a quantidade ficou aqui, o que sumiu, né? Então, você pode também no relatório fazer aqui no modo design, alterar aqui mais ou menos a exibição, né? Também nas caixinhas. Observem que foi lá no título que ficou menor, né? Então, eu vou só encostar aqui, ó, aumentar a largura da quantidade. Vou salvar e vou mandar visualizar de novo. Então, já resolveu aqui rapidamente, mas você pode fazer outros ajustes. Um deles, por exemplo, é o modo exibição de layout. Então, você vai aqui, eu vou clicar aqui no subtotal, essa coluna, e vou dar um clique direito nela, e eu vou mandar fazer um total do subtotal. Então, eu vou colocar aqui uma soma. Tem várias funções. Observaram aqui, ó, que apareceu 5.440. Eu vou dar um clique direito nele também, ó, e vou colocar aqui ele como moeda, né? Então, vou aqui em propriedades, né? Ele é soma subtotal, e aqui eu vou colocar o formato, ó, de moeda. E pronto. Certo?
Eu vou fazer de novo, ó. Dou um clique direito nele, propriedades dele, a última, formato, e coloco aqui a opção moeda. E pronto, ele já vai aparecer aqui em reais. Agora eu mando salvar e mando exibir. Então, pronto, se você quiser dar um Ctrl P, para imprimir, ele vai te mostrar já na sua impressora, né? Ou vai sair lá em PDF, como você determinar. Ok? E já tem o total aqui, geral. Ah, mas eu não quero o total, é outra coisa que eu estou mexendo, é serviço, então você muda aqui, ó. Você dá um clique direito, vai em modo exibição de layout, dá um clique direito de novo na coluna subtotal, né? E você pode fazer o quê? Você pode tirar uma média das vendas, né? Contar quantas vendas foram feitas, né? Ver a maior venda, a menor venda. Então, você tem várias opções aí de, de, de exibição do subtotal, né? Do agrupamento subtotal. Aí, se você quiser exibir outros valores aqui, você não precisa, na verdade, incluir mais campos. Você vai criar os PDFs já com os valores, né, aproximados. E aí você só vai criar aqui uma caixa de texto, se você quiser. Por exemplo, aqui no modo design, né, especificando o que você fez. Mas depois a gente vai fazer uma aula específica mais sobre isso. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu, como prometido, fiz uma aula aí somente para colocar os botões, né? E você já tem o formulário aí bem mais bonitinho, bem mais organizado para você poder alimentar, já com o relatório que a gente tinha feito funcionando, né? Então, eu vou encerrar aqui e encontro vocês aí, vejo vocês na próxima aula. Até nosso próximo encontro.